Olá a todos, espero que esteja tudo muito bem, apesar das lutas, dificuldades, apesar dos nossos dilemas, nossas lutas, essas dificuldades que temos no dia a dia. Somos brasileiros, nossa vida é dura, mas temos o Senhor nos céus para nos ajudar, né? Ele ajuda quem cedo madruga, é um ditado verdadeiro, né? E apesar das nossas mazelas, nossos dilemas, somos um povo alegre, hospitaleiro, somos um povo feliz, apesar de tudo. E como qualquer outro povo, qualquer outra nação, temos nossos problemas, temos nossas dificuldades e também temos os nossos lados bons, né? Nossos lados bons, né? Então, espero que continue assim, possamos romper barreiras, né? Barreiras econômicas, socioeconômicas, psicológicas, intelectuais, civilizacionais, enfim, todas as barreiras possamos lutar, porque nada é de graça, né? Como diz a palavra, lutar para conquistar, né? Para isso o homem foi posto na terra, né? Para conquistar. E assim que o Senhor venha nos ajudar cada vez mais, certamente Ele está ao nosso lado, Ele é um presente, de tudo está ciente e bola para frente, né? Mais um dia estou aqui a gravar um vídeo, a nos debruçarmos sobre a nossa história. A história de hoje é o fato de que, quais são os fatos? Fatos que precederam a Constituição da República. Tenho certeza que muita gente pensa que, inclusive eu, né? Nós pensamos que houve um processo evolutivo natural, digamos assim, né? Foi uma evolução, evolução da bandeira, evolução. Já li em livros, né? Sendo que em histórias, no livro de história, é nos dado breve resumo, né? Sobre fatos isolados, né? E alguns fatos que aconteceram, mas nada não muito profundo. E nós, como estudantes, né? Estudamos apenas para tirar notas boas e tal, e depois segue para outra matéria e não nos aprofundamos, mas assim, até onde eu tenho percepção, onde eu percebo é que alguns universitários, na área universitária, né, no nível superior, se aprofundam, né? Alguns têm pureza, querem a pureza, a verdade a plena, sem qualquer interferência literária, teológica, qualquer tendência, qualquer tipo de interferência. Então, assim, para que possamos, fica aí um aprendizado, né? Para que possamos sempre nos aprofundar, independente da ideologia, se sabemos que temos, né? São ideologias que entraram no nosso país ali na era Vargas, né? Convulsionaram a política nacional até hoje, né? A história tem de se repetir, né? Vivemos ciclos e nada melhor do que conhecimento, a luz, né? Nada melhor do que a luz do conhecimento para nos guiar, né? Neste mundo tempestuoso, pouca usar essa metáfora aqui, uma maré tempestuosa, né? Pouca visibilidade, chuva, trovoada, enfim, possamos entrar na embarcação da leitura, a busca pelo conhecimento, a elucidação de fatos, né? Buscar fatos históricos, verdades, através de historiadores, sabe? Sabemos que mais ou menos historiadores, ou historiador tem que ter mais ou menos 300, vamos dizer assim, evidências para 300 ou são 500, não estou lembrando,
para ser válido, né, algo que ele vai relatar, né? Então, para que na Semana da Independência possamos ter mais uma clareza em relação a nós, possa expandir a nossa visão, nossa percepção de civilizacional, né? Como povo, nossa posição civilizacional no universo, nos cosmos das nações, né? Estamos inseridos em um contexto, né? E para que possamos ter ciência plena e através dessa ciência, desse conhecimento, assumirmos nosso papel, né, como uma mola propulsora, para que possamos ser como um motor que de fato nós somos, né? A economia ela é gerada por empresas, iniciativas, livre iniciativa, pessoas, né, criam empresas, micro, médio, grande empresa, assim, é a mola propulsora com o comércio desenrolar, o desenvolver do comércio é a mola propulsora de qualquer país, né? Então, assim, aqui é válido o desenvolvimento humano, né, intelectual e civilizacional, nós como brasileiros. Então, os fatos que precederam a Constituição da República foram três, né? A prisão, primeiro, prisão e condenação a trabalhos forçados de dois bispos, né? Dom Vital e Dom Macedo Costa, né? Os mesmos baseando-se em ordenações papais não aprovadas pela Constituição Imperial, e tal fato desencadeou o debate público, né? Veio uma ordem papal externa, essa ordem foi de encontro à Constituição Imperial e baseou o quê? Em uma condenação a trabalhos forçados, né? Posteriormente foram soltos, né? Mas ficou aí, desencadeou um grande debate público, né? Acirrado, extremado, enfraquecendo o prestígio da monarquia. Debate em volta da separação sobre o Estado ser laico, né? Separação entre Estado e religião, né? E o outro fator que também foi decisivo para a proclamação da República foi o descontentamento dos militares, né? Que ao voltarem da Guerra do Paraguai estavam ressentidos, né? Poucos status, né? Sem promoções e aumentos salariais. Segundo, e o terceiro fato que potencializou, ocasionou a queda da monarquia, né? Do regime monárquico no país, foi a insatisfação dos donos de terra, né? Os donos dos escravos, que estavam descontentes com a abolição da escravatura, né? Então, a união de fiéis católicos, uma parte considerável do clero, né? Parte dos militares, donos de cafeicultores, donos de escravos, esses fatores conspiraram para a queda da monarquia, né? A corrente filosófica positivista entrou no país pelos militares, né? Parte dos militares, né? Diga-se de passagem, né? Segundo Dom Bertrand, a Sua Alteza Real Imperial Dom Bertrand, né? Foram cerca de menos de um quarto das Forças Armadas, né? Que se rebelaram, né? Então, a corrente filosófica positivista entrou no país através dos militares, né? Ganhava espaço também o federalismo de inspiração norte-americana, né? Havia uma oposição por conta dos conspiradores golpistas à extirpação de qualquer tradição monárquica, né? Havia uma posição, eles queriam extirpar qualquer tradição monárquica do seio da sociedade, né? Afirmavam que a sociedade deveria ser racional e científica, né?
golpistas e planejada por tecnocratas, né? Os golpistas, os conspiradores golpistas, eles pregavam a extirpação de qualquer tradição monárquica, né? E afirmavam que a sociedade deveria ser racional e científica, né? E planejada por tecnocratas. Suas vontades eram apagar o passado, as nossas tradições monárquicas, né? Em parte conseguiram, né? Em parte não, mas uma verdade é plena. Isso transcende, né? Transcende o metafísico, né? Vai além, né? Tem a questão espiritual, que o universo é um rei dos reis e é o juiz do mundo, né? E o mesmo sempre garante que a justiça, a verdade, venha a ser realizado. E popularmente temos um ditado popular que afirmamos que a justiça do homem ela falha, mas a do Criador não, né? Então, temos em nossa consciência, né? Nossa consciência coletiva que há um Criador, né? Há um Rei dos Reis, e esse Rei, a palavra sagrada afirma que ele é o juiz do mundo, né? E ele, por ser o juiz, a autoridade máxima, creio eu, a minha interpretação, né? Vamos supor, e minha posição, e obrigado a aceitar, né? Subjetividade, minha fé, minha crença, que creio eu que ele, por isso que as verdades sempre elas prevalecem, por isso que há fatos que ficam a justiça anos, provas, fatos e crimes que mal investigados, perícia mais elaboradas, falta um aparelhamento para as forças policiais desenvolverem bem suas atividades na questão de investigação. Isso vê-se pelo Brasil afora, né? Nos últimos dados e pesquisas divulgadas, que há muitas falhas de pesquisas, né? Mas sempre os fatos vêm à tona, né? Criou por conta do Criador, né? Do Rei dos Reis, né? Então, as vontades dos até então conspiradores, né? Os golpistas, né? Os republicanos, os partidos militares, os cafeicultores, parte do clero, essas pessoas, elas tinham a vontade, né, de apagar o passado, nossas tradições monárquicas, né? Em parte, eu falei, conseguiram, né? Os republicanos e positivistas disseminavam suas ideias o máximo que podiam. A população não aceitava suas ideias e os mesmos nem conseguiam se eleger. A única forma dos mesmos elegerem-se e chegar ao poder era através do golpe, né? Militar. E o único empecilho poderia ser a Marinha. A Marinha era infiel à monarquia, né? E a esperança foi transferida para o Marechal Deodoro da Fonseca, né? O Major Solon Ribeiro fez circular uma mentira para convencer Deodoro a rebelar-se, pois Marechal Deodoro era amigo pessoal de Dom Pedro II. A mentira foi que o imperador tinha mandado prender o Marechal Benjamin Constant. A mentira funcionou e as tropas rebelaram-se, e o mesmo desmontou o gabinete do Visconde de Ouro Preto. O exército, sem apoio popular, tirou o ministro do cargo e Deodoro voltou para casa, e nem se falava em queda da monarquia.
Deodoro desconhecia as verdadeiras intenções dos militares, né? Antes de exigir a derrubada do ministro do Ouro Preto, Marechal Deodoro da Fonseca gritava: Viva o Império! Viva o Império! Os revolucionários escreveram uma moção da proclamação da República, com Deodoro sendo chefe do governo provisório. Porém, ele não queria assinar por ser amigo pessoal de Dom Pedro II. Os revolucionários contaram mais uma mentira. Disseram que o imperador havia escolhido Silveira Martins para ser o novo presidente do Conselho dos Ministros. Marechal Deodoro da Fonseca não aceitaria este ministro, porque havia perdido para ele uma pessoa amada. Havia acontecido os mesmos, né? Marechal Deodoro da Fonseca e Silveira Martins haviam disputado o amor, né, de uma pessoa, né? E o Deodoro perdeu, né? Vamos dizer assim. Então ele não aceitaria o Silveira Martins para ser o novo presidente do Conselho dos Ministros. Então Deodoro, mas os restos dos golpistas foram à Câmara Municipal e fizeram uma declaração pública solene. Em 15 de novembro foi proclamada a República Brasileira. A bandeira republicana parecia a dos Estados Unidos, né? Já que os republicanos, lógico, a inspiração deles, o próprio nome já diz, né? Republicanos diretamente dos Estados Unidos, né? Por fatores ocorridos nos países lá do norte, né? Então a bandeira da republicana parecia com a dos Estados Unidos, mas em verde e amarela. E o hino era uma canção popular americana e o hino da Revolução e o hino revolucionário da França, a Marselhesa. A família real imperial foi expulsa. O imperador alojou-se na França. A república nasceu e a população nem sequer deu-se conta. O povo assistiu bestilizados, atônicos, surpresos, sem saber o significado do fato. A família real imperial foi expulsa do país. Saíram em exílio para a Europa e Pedro II, o ex-imperador do Império do Brasil, passou seus últimos anos de vida em Paris, hospedado no Hotel Belfort, e faleceu em 5 de dezembro de 1981. Passaram-se anos, a família real imperial ficou em exílio na França, né? E após a Segunda Guerra Mundial, né, puderam retornar para o país, né? Detalhe que todos os descendentes, Pedro e todos os membros, né, da família real imperial, né, é um título, família não é nada em relação a poder, governo, é título de família e tem-se na Europa até os dias de hoje, né? Temos alguns países, além da Inglaterra, na Europa, não estou lembrado exatamente quantos, mas tem-se, é só pesquisar, que vive a monarquia, né? Até os dias de hoje, né? Então, a família real imperial, seus descendentes, que nasceram pós-golpe, no exílio, todos eram registrados, tinha esse registro de nascimento no Consulado Geral do Brasil na França. E todos estão aqui no país inclusive poucos sabem disso, né? A família real imperial no Brasil está aqui no país desde o fim da Segunda Guerra Mundial, né? E puderam retornar e estão no meio de nós, né? Então, um dos mais conhecidos é Dom Bertrand. Agora, Sua Alteza Real Imperial Dom Bertrand, com a morte de Dom Luiz, né? E também o deputado federal de São Paulo, Luiz Felipe,
se não me engano, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, né? Também é membro da família real imperial e outros, né? Estão no meio de nós, mas por incrível que pareça, muita gente não sabe, né? Que os mesmos estão no meio de nós, né? E eu mesmo não sabia, né? Uns 5 anos atrás. E a primeira vez que eu ouvi falar dos mesmos, acendeu uma chama automática de independência. Quando eu ouvi falar sobre o plebiscito de 91, aquela manipulação toda, bababá, né? O fulano se auto titulou herdeiro direto do Pedro II e tal, tal. Eu digo, pá, não, ele é o cara lá da Europa para querer mandar na gente, não. Não, mas é isso que a ignorância faz conosco. São brasileiros da gema, né? Certificado com certificado de nascimento e tudo, brasileiríssimos, né? Lógico. No começo, o Dom Bertão tinha muito sotaque francês, né? Até ainda um pouco, né, de sotaque, mas anos em fora do país, mas todos são brasileiros da gema, assim como nós, né? A diferença é que foram registrados em exílio, no Consulado Geral da França, tem alguns que residem, né, na Europa e ficam em trânsito entre lá e cá, mas é isso, né? Estão aí no meio de nós, são da casa, né? Descendem diretamente de Pedro II. Pedro II nascido brasileiro da gema no país. Pedro I nasceu na Europa, sim. A sua infância foi aqui no Brasil. Mas Pedro II não, nasceu aqui e enfim, toda a família imperial posterior a eles são brasileiros como qualquer um de nós. Então, para que possamos ter uma consciência maior, possamos ter um amadurecimento como pessoas, né? De alguma maneira, e deve ser válido, né? Desenvolve-nos, dá-nos um desenvolvimento intelectual, pessoal e que é tão necessário, né? Para o ser humano. Sabemos que nascemos com inteligência, né? Lembrei-me do livro Código da Inteligência, mas temos que desenvolver um código, né? Temos que desenvolver essa inteligência que nós nascemos com ela, né? E aí que possamos assim chegar um dia a uma sociedade como nós almejamos, justa, né? Harmoniosa, pacífica, mais segura acima de tudo, né? E que o Senhor, oro para que venha nos abençoar muito com suas bênçãos, que são as verdadeiras bênçãos, as bênçãos espirituais. Em nome de Jesus. Amém.